tá? Eu vou botar aqui quem que inventou essa história que o Flávio Bolsonaro está usando agora. Mais uma vez, a extrema-direita pondo água no moinho que a mídia plantou, tá? Numa história cascateira que esse sujeito inventou no programa dele com o William Vac. Não tem fonte nenhuma, ele simplesmente jogou o que ele reputa como informação, mas que é algo que ele colheu, provavelmente, de alguma fonte da campanha do Flávio, que 2 ou 3 dias depois o próprio Flávio usa para tratar como verdade. Isso aqui é o Caio Junqueira da CNN. Um fator adicional da forma como o judiciário operou muito nos bastidores para que esses partidos que são investigados, principalmente no caso Master, não fechassem uma aliança, que a aliança natural seria com o Flávio Bolsonaro, sob pena de as investigações contra eles avançarem. Isso aconteceu. Isso aconteceu, diz ele, tá? Isso aconteceu. E tem alguma prova disso? Não, não tem nenhuma. Precisa? Não precisa, porque esses caras não são cobrados. Foi assim na Lava Jato, né? Caio, você tem alguma prova do que você está falando, que tem autoridades do judiciário pressionando líderes do Centrão para não apoiar o Flávio? Não tem, porque é mentira, porque é fake news. Mas aí ele joga essa aqui. Alguém passou para ele, suponho, da própria campanha do Flávio, ele não apura nem nada e joga essa informação que o Flávio repete hoje, 2 dias depois. Tá? Sendo que ontem o Merval Pereira, que é outro mala desonesto, foi lá e escreveu uma coluna repercutindo o que esse sujeito disse. Teve ministro, você teve juízes, há juízes em Brasília, que mandaram recados para lideranças do Centrão, dizendo que se eles fechassem acordo com o Flávio, as investigações contra eles avançariam. Então esse é um dado também. Então, além do dado emendas, tem uma questão judicial, policial, que acabou influenciando também nesse processo. Isso não é um paradoxo? Um fator adicional. Entendeu? Eu tô com o trecho do Flávio, viu, tá? Pode botar aí, por favor, meu caro. Fazer isso agora aqui. Vai lá. Vamos lá, que tá no trecho. Não terem vindo com a gente formalmente. E quem o senhor avalia que poderia ser um sucessor, caso o senhor não seja candidato à reeleição? Tarcísio de Freitas, o Nicolas não vai ter idade. O que o senhor imagina para daqui para frente, para manter o que o senhor estabelecer como política? Mas cadê o trecho lá? Primeiro é importante dizer que, apesar de expalmente, porque era importante ter o tempo de televisão, o tempo de rádio, enfim, seria uma campanha mais bem estruturada, caso eles viessem. Eles não vieram, hoje em dia todo mundo está vendo quais são as razões, porque receberam, inclusive, ameaças de altas autoridades em Brasília para que não viessem para a minha candidatura. Você veja como é que, né, o sistema está com medo do Flávio Bolsonaro. Eu falo assim, não precisa ter medo, só tem que ter respeito, porque eu, de verdade, nesse país, quando eu for presidente da República, a lei vai voltar a valer para todo mundo, as instituições voltarão a respeitar a Constituição Federal. Só que o mais importante, Dilene, é que todas as pessoas desses partidos, inclusive aquelas mulheres que foram cogitadas para serem minha vice-presidente, todas elas, sem exceção, não apenas estão comigo, de vários partidos, né? A Tereza Cristina, a Simone Marqueto, a Dani Marques, todas as mulheres que estavam sendo cogitadas de serem vice, não apenas estão comigo nas eleições, como estão participaram da construção do plano de governo e, sem dúvida alguma, terão um papel muito importante durante o meu governo. Então, as lideranças desses partidos, as principais, os grandes quadros, o Tarcísio, por exemplo, do Republicano, estão com a gente. O Ricardo Nunes, lá do MDB de São Paulo, todos eles estão com a gente, apesar de não ter tido esse apoio formal dos partidos de centro, o que é mais um sintoma de que a gente não está vivendo uma democracia plena. A partir do momento que você tem autoridades do próprio judiciário que fazem algum tipo de constrangimento para líderes partidários tomarem suas decisões dentro da política, é algo, né, que é muito preocupante, assim como é preocupante a ameaça. Vocês estão vendo a liberdade de imprensa. Como é que já se viu o ministro do Supremo, numa canetada, fazer uma busca e apreensão na fonte de um jornalista? Isso é sagrado, a liberdade de imprensa é sagrada, o sigilo da fonte é constitucional, é sagrado para o jornalista, só que isso vem sendo desrespeitado desde lá de trás para condenar o presidente Bolsonaro naquela farsa que foi montada no Supremo. Os direitos dele foram ignorados, ninguém ligava muito, e ele avisava, olha, uma hora vão deixar de perseguir só Bolsonaro, vão começar a perseguir os partidos de centro,
como já está acontecendo, e vão começar a perseguir a imprensa como também já está acontecendo. Então, assim, se os jornalistas, você, Edilene, quer criticar um presidente da República, vota no Flávio Bolsonaro, porque se não for o Flávio presidente, no próximo mandato, você nem o Lula vai poder criticar, porque você pode ser acusado de estar ameaçando a democracia, né, ou estar causando uma instabilidade institucional. Ipsis literis, hein, Kiko? Muito bom que ele dá uma entrevista falando assim, cara, parem de obrigar as pessoas a não votar em mim, parem de obrigar as pessoas a não me apoiarem. Exatamente. O nome disso é lavagem de jornalismo. Tem lavagem de dinheiro? Lavagem de opinião jornalística também, né? Porque chega um analista político sem base nenhuma, né? Sem base vertical, ele cria um dado que não é um dado de fato, né, porque não tem evidência, é uma opinião. Aí vem um jornalista mal intencionado ou preguiçoso, transforma isso numa apuração, porque não é apuração, porque isso é um dado, uma declaração pública. Aí eles dão de bandeja na mão de um candidato incompetente, que é o Flávio, porque não tem capacidade nem de criar suas próprias teses. Eles dão de competência uma coisa com um verniz de informação, e não é uma legitimação circular, né? Porque não tem nada vertical, eles ficam ali se confirmando, e aí o secto bolsonarista fica, mais uma vez, com a impressão de que existe uma grande conspiração mundial e que ninguém deixa o Flávio ser apoiado, coitado. Todo mundo é obrigado a rejeitar o menino Flávio, né? Que até o sobrenome perdeu agora, tadinho. Perfeito. E ele fala mesmo, né, que ele é antissistema. Candidato antissistema é o Flávio Bolsonaro. Mas quem deu de bandeja para ele é o Caio Junqueira e o Merval. Exato. Ontem o Merval escreveu o seguinte, se chama a coluna dele, Ventos Tortuosos. E aí ele denuncia exatamente o que o Caio Junqueira falou aí, sem uma mísera prova. Mas não precisa, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam aqui no Brasil. E aí o Merval sai em defesa do Caio Junqueira e, claro, diz assim, é grave a informação do jornalista de que setores do STF pressionaram partidos do Centrão a não aderirem à candidatura de Flávio Bolsonaro. De novo, é um cara da CNN inventando uma tese, ele vai falar provavelmente de alguma liderança da campanha do Flávio Bolsonaro, não confirmou, não apresenta uma prova, nada, nem sequer um depoimento em off, ele não se dá o trabalho de dizer, eu conversei com fulano, nem isso. Ele diz que autoridades do judiciário estão pressionando políticos a não embarcarem na campanha do Flávio Bolsonaro, porque estão sendo investigados no caso do Master e poderão sofrer represálias. Tá? Ele solta essa aí. E chama de informação. O Merval vai lá e compra no dia seguinte, diz aqui o Merval, que eu acabei de ler, segue, Merval. O Supremo Tribunal Federal continua no centro dos debates eleitorais, num péssimo sinal de que se tornou um partícipe importante do jogo político nacional. E aí ele cita o Caio Junqueira para dizer essa mesma coisa, que tem uma gravidade enorme, a informação, ele chama assim, informação, de que a manobra dos partidos do Centrão de se anunciarem neutros na eleição presidencial se deve a uma pressão de setores do STF a favor de Lula, com ameaças de que os inquéritos contra parlamentares andariam mais rápido se eles apoiassem o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro. Assim se movem as redes bolsonaristas. Isso foi parar no programa do Kim Paim, que é aquele delinquente que mora na Austrália, e falou, e citou o Merval Pereira e o Caio Junqueira, e finalmente o Flávio Bolsonaro joga essa história ali para um bando de jornalistas ouvirem calados. Ele não consegue ter mais apoio porque o Centrão está sendo ameaçado por autoridades do judiciário. É impressionante. É a legitimação circular, ó. Ela fica ali e não tem nenhuma verticalidade, porque a informação nasce do nada, não é informação, e eu acho que o jornalismo levou tanta pancada nos últimos anos por conta desse projeto de confusão que a gente vive, que parece que jornalismo virou título de nobreza, né? Se você questionar, você tem que questionar com muito cuidado, até entre colegas mesmo tem que ter muitos dedos, mas ninguém pergunta para o Merval que
De onde é que ele tirou isso? Tá muito Sim. óbvio, né? A gente viu que é uma declaração pública. E assim, uma opinião, você pode, né? Opinião você pode falar qualquer coisa. Eu posso falar que o Flávio Bolsonaro, enfim, eu vou falar aqui não, que eu não sou doida. Mas, enfim, opinião é uma coisa, né? Evidência é outra. O jornalismo parece que está perdendo a base de evidência. E existe essa crise. Existe essa crise de circulação horizontal, ninguém apura nada e fica todo mundo replicando. E às vezes replica a replicação e aí, né, vira um telefone sem fio.